Bora, bora. Goiás vivendo dias aí de silêncio, né? Em que pese, vamos dizer assim, em volta do Goiás tem muito burburinho, em volta, ali, vamos dizer assim, nos arredores, mas dentro mesmo não sai nada, né? Não sai praticamente informação alguma lá de dentro, o que às vezes nem é muito surpreendente, né? Ao longo do ano costuma ser assim também. Mas, Carlão, eu ouvi falar, vai ter uma reunião, não vai ter uma reunião. Você consegue trazer para o torcedor esmeraldino, você vai ao ver nessa semana algum tipo de encontro, de reunião e qual seria a finalidade disso? A Gerli é tudo muito obscuro mesmo. Essa situação do gás tá parecendo o quarto ali dando ali, tá toda apagada. É, o Goiás está uma coisa que, assim, né, é dirigente no seu momento apagão, né, que é o caso aí do Paulo Rogério, é o que tá mandando no clube o ano inteiro, mas também não aparece. Então, cara, é difícil, o Goiás é difícil mesmo, é assim mesmo, né? E eu, inclusive, vou entrar de férias do Sintonia agora em dezembro, porque começa uma onda de especulação de empresário, de que vai começar agora, né? Ah, porque agora fulano sondou ciclano, Beltrano, e o Goiás tendo que resolver um monte de pendências internas, né? E assim, com certeza, Gerli, ontem teve uma reunião e ela acabou não terminando, sabe? Por conta de horário mesmo. Acabou não terminando. E vai continuar, tem a decisão aí para ser tomada sobre quem fica e quem sai na diretoria, né? O próprio vascaíno Leonardo Pacheco, que é o CEO do Goiás Esporte Clube, tem a Jéssica, e tem a situação, né, dificílima da falta de dinheiro e o empréstimo do clube que não saiu, né? E precisa para ver se quiserem, né, dar uma pequena reformulada, que não acredito em nada muito pomposo com relação ao elenco, vai ficar aí quem tem contrato, né? E mas a primeira definição aí deve ser a chegada do diretor de futebol. Quem que participou dessa reunião, Carlão? Você tem informação? Não, eu sei que eu não sei quem participou, eu sei que quem não participou, né? Que no caso aí foi o Paulo Rogério, Quem mas não participou? parece que não esteve lá o presidente do Conselho Deliberativo, né? E aí o Pacheco, o Leonardo Pacheco, que é o CEO, tá lá todo dia, né? E aí alguns outros conselheiros, né? Então, assim, eu não sei exatamente quem esteve, mas quem não esteve parece que foi o Paulo Rogério, entendeu? Então, você vê que a coisa tá um pouco. O Haroldo, Mas né? aí você vê nessa reunião a capacidade de definir alguma coisa? Vejo. Eles vão acabar definindo. É o início da discussão, né? Não tem como. Esse pessoal. É difícil, né? O Haroldo tomar alguma decisão, coisa que ele não Mas, fez. Uma decisão unilateral, coisa que ele não fez o ano inteiro, talvez, né? De grande importância, eu não lembro dele ter feito nenhuma. sim, Mas. Carlão. Oi? Não, só é rápido. O pessoal precisa entender também que futebol não é como uma empresa, assim, né? Uma empresa comum que você pode, não, vamos parar a reunião aqui, amanhã a gente decide. Já tem time contratando. Dia 26, Vila, Atlético se reapresenta. O Goiás não sabe quem vai se reapresentar. Não tem diretor de futebol para montar o planejamento. O Goiás não tem o planejamento de quando volta. Aí fica difícil. Ah, não, aí a gente para a reunião, volta amanhã. Vai você, Carlão, termina aí. É complicado já. E assim, o tempo é exíguo, né? O tempo é curto, né? O pessoal os jogadores estão de férias. Essa definição do diretor de futebol para mim seria a coisa mais importante. E logo em seguida a questão da Jéssica, né? Então, já estava combinado com o Michel Alves. Eu não sei o que está acontecendo, se o Michel Alves está. Até é bom para você investigar isso aí, ó, Ana. Você que é boa nessa questão.
Não sei se o Michel Alves tirou uns dias, né? Também, porque deve ter umas férias merecidas aí, pelo menos alguns dias para tomar essa decisão. Não sei se é verdade mesmo que ele pediu 100 mil, né? De salário, e aí seria um aumento no custo com essa posição, né? Porque o Andrino ganhava um pouco menos. Então, não sei se isso está dificultando o fechamento dessa situação, mas que precisa ser definido urgente. Como eu já disse aqui no Futebol 62 lá atrás e lá no Sintonia várias vezes, eu não traria Michel Alves de maneira alguma e já assumiria e subiria o Eduardo Pinheiro, né? Na condição aí de já tá aí, já vamos começar a trabalhar, entendeu? Já conhece a base, já conhece o elenco que tá aí, né? Foi um dos que viajaram para até segunda-feira, eu esqueci do nome dele, né? Dele, do Eduardo Júnior, foi um dos que viajaram para Belém. Então sobe o cara e vamos embora, sabe? Porque assim, é igual você falou, Ana, as coisas têm que andar no Goiás e isso só prejudica. Mas, Carlão, Esse até ponto, antes de passar pro Gerli, aí até é é bom porque o é o Gerli seguinte, responder. O Eduardo não paga um preço pelo sobrenome? Porque Paga. se ele é efetivado, eu mas vejo um problema. tem duas situações, Ana. Ele paga um preço pelo sobrenome, mas ele tem benesses pelo sobrenome também. Porque se ele não tivesse esse sobrenome, ele jamais estaria lá no Goiás. Jamais. O Eduardo está lá trabalhando no Goiás porque ele tem esse sobrenome. Então tem esse lado também, né? E o preço ele paga. Então vamos dizer assim, ó, internamente ele se beneficia disso. Externamente ele se prejudica com isso. Porque o torcedor tem uma crítica mais elevada a ele por essa situação. Mas internamente isso beneficia ele. Você não tenha dúvida disso. Assim, ele não é um comum lá dentro, sabe? Ele é olhado de maneira diferente, ao ponto de quando ele chegou e assumiu esse cargo aí no Goiás. O Carlão falou da situação do diretor de futebol, que para mim é muito importante, né? Seja para manter o Eduardo, o Dudu, seja para trazer alguém de fora. O Goiás tem que ter alguém para pensar o futebol dele. Mas, ao meu ver, mais importante do que essa situação, o Goiás precisa primeiro resolver quem é que toma a decisão lá dentro, tá? E eu não vejo essa situação resolvida. Para mim, isso hoje não é claro. Hoje pode ser uma pessoa, amanhã pode ser outra. Por exemplo, essa gestão do Goiás hoje, porque teve muitas críticas na época, inclusive da própria família Pinheiro ao outro modelo. Essa gestão do Goiás hoje, ela é mais organizada do que era o colegiado, sabe? Lá atrás. Ela é mais dinâmica do que era o colegiado lá atrás. Administrativamente, sim, com certeza. A de hoje? Sim. Mas a de hoje a gente não sabe nem quem é que toma a decisão, Carlão. Não, é igual eu tô te falando. No futebol, não, mas administrativamente, sim. Administrativamente, né? No clube, né? O No clube. ruim, né, Carlão, disso tudo é que o Goiás é um clube de futebol, né? Uhum. Essa que é a parte ruim desse trem, né? Assim, o torcedor do Goiás, ele importa mais com o time do que com a tesouraria ou com os despachos, né, do CEO do clube. Então, assim, eu acho que o principal ponto que o Goiás precisava resolver hoje é quem é que vai tomar as principais decisões no clube. Seja uma pessoa, duas, três, esse aqui vai tomar a decisão nessa área, aquele lá vai tomar a decisão naquela área, mas ter isso, sabe? Porque a sensação que dá é o seguinte, o Paulo Rogério de vez em quando aparece e toma algumas decisões, aí tem uma hora que ele dá uma afastada, outros tomam as mesmas decisões sobre as mesmas áreas, vamos dizer, e depois ele aparece de novo, se aproxima de novo, toma aquelas decisões, sabe? Fica parecendo que é aquela coisa por impulso, tipo o pai na casa da filha, sabe? Ele deixa a filha lá com o marido, aí eles vão resolvendo. De vez em quando ele aparece lá, esse treino vai ser assim, não, vocês vão fazer assim, assim, assado. Volta para casa dele.
Aí depois, outro dia, ele volta lá de novo. Ah, fiquei sabendo, meu neto tá isso, não quero isso com o meu neto, não. Vai tratar meu neto, é assim, 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 assado. Volta para casa dele de novo. Sabe? Dificilmente isso vai ter um resultado positivo lá na frente. Então, eu acho que antes de definir se a Jéssica fica, isso era para estar tudo encaminhado, né? Vamos, convenhamos. Mas antes de definir se a Jéssica fica, quem vai ser o diretor de futebol, essas coisas, o Goiás precisa definir quem é que toma a decisão lá dentro. Quem é que responde pelo clube? Quem é que toma as decisões macro do clube? Porque era para ser o Haroldo Guidão, concorda? Dentro Sim. do desenho, era para o Haroldo tomar essas decisões e o Leonardo executá-las. É assim que funciona o Estatuto do Goiás. O Conselho de Administração toma as decisões, algumas delas precisam ser colegiadas pelo Conselho Deliberativo e o CEO aplica. Por exemplo, no Goiás, quem era para definir o diretor de futebol era o CEO, não é o Conselho de Administração, não é o presidente do Conselho Deliberativo, não era. Então, eu até concordo com você, Carlão, que administrativamente o Goiás esteja hoje mais funcional do que era lá atrás. Mas ele opera completamente fora do estatuto da própria instituição. O Goiás hoje é uma gambiarra administrativa. Ele não segue o estatuto aprovado por ele mesmo. Quem toma o CEO não toma decisão de CEO, o Conselho de Administração não toma decisão de Conselho de Administração, o presidente do Conselho Deliberativo não trabalha com aquilo que ele deve trabalhar, que é com o Conselho Administrativo. Então, é uma farofa administrativa, onde os cargos são meramente ilustrativos. Tá, viu aquela imagem? Você chega lá, você vai comprar lá no mercado, tem uma foto lá de um peixe assado tal, aí vem lá embaixo assim, no encarte, imagem meramente ilustrativa. É o Conselho do Goiás, você faz a foto, esse aqui é o presidente do Conselho, esse aqui é o presidente do Conselho de Administração, esse aqui é o diretor executivo do clube. Aí você tem que pôr lá embaixo, imagem meramente ilustrativa. Porque não é assim. Às vezes quem toma a decisão é nenhum dos três, inclusive. Se eu tiver errado, você pode me corrigir, Carlão. Não, é isso mais. Mandar um abraço pro Ronaldo Cacheta, que essa aqui eu achei muito boa. O Goiás tem o Guidão, mas ninguém pedala, né, cara? Essa é muito boa mesmo. Essa eu vou guardar, viu, Ronaldo? Deixa eu falar um negócio pra você. Gerli, você foi falando e eu fui lembrando. Olha como é questão de quem coloca e de personalidade de quem ocupa o cargo. Quando o Paciello chegou aqui, a gente não pode esquecer que ele ajudou a gastar essa dinheirama toda que o Goiás gastou em 2 anos. O Paciello, ele decidia quem era o... Ele decidia que se mantinha o Andrino, se não mantinha, quem se trazia o Andrino, se não trazia, se mantinha jogador ou não. O Paciello tinha ele dava umas entrevistas e falava certas coisas. Ele teve uma vez, eu me recordo muito bem, o Paciello falando sobre o fracasso do Campeonato Goiano, que realmente fizeram tudo, aquele papinho, aquela baba de calango, né? E aí o que aconteceu? Esse foi escolhido por quem mudou o estatuto, né? No caso, o Edmo Pinheiro. Aí, toda a situação, o CA conseguiu, depois de muita pressão, demitir o Paciello. E aí trouxeram o Leonardo Pacheco para o mesmo cargo do Paciello. Mesmo cargo, mesmas funções, mesmas atribuições. E uma outra forma de tocar aí a sua gestão, né? O Leonardo Pacheco não dá entrevista, eu vi ele 2 vezes em algum lançamento ou outro de alguma coisa, não fala com ninguém, não assume responsabilidade de nada, não decide quem fica e quem sai, não contrata e não manda embora, a não ser pé rapado, funcionário do baixo clero ali, né? Como dizer assim, chão de fábrica, né? Vi ele demitindo aí agora recentemente, gente para tudo quanto é lado. Mas só que é o menininho da base, coitado do Matheus Gabriel lá da base, mandou a menina do marketing embora, mandou não sei quem embora, mas gente, decisão braba mesmo, jogador, gestor, ele não decide nada. Aí fica esperando o Guidão, que não decide nada também, né?
E ficamos esperando, para isso acontecer o que você disse, fica esperando o presidente do Conselho Deliberativo mudar o estatuto para ele poder colocar o Joaquim, que passou o ano inteiro tomando frente das decisões e é apenas um conselheiro como outro qualquer na teoria, né? Assim, ele é conselheiro como o Matheus Tobias. O organograma do clube, né? No organograma do clube, o Joaquim hoje, que ele era presidente do Conselho Fiscal até junho. E aí deixou de ser. Mas passou o ano inteiro mandando no time, mandando no clube, mandando em tudo quanto é lugar. E ninguém fala dele. O povo critica o Tadeu, critica o Paulo Rogério e ninguém sabe falar o nome do Joaquim. Mas ele que recebeu o Carille, ele que apresentou o clube para todo mundo, ele que foi lá no conselho técnico da Federação Goiana, ele que faz um monte de coisa por dentro aí que a gente não pode nem falar aqui, né? Mas e aí não acontece nada. Que aí não arruma o estatuto, porque aí tem que convocar uma reunião, aí tem que chamar todos os pau-mandados que hoje respondem pelo conselho. Vamos votar isso aqui para mim, ó. Tá? E aí, depois que votar, aí que vai ter essa decisão. Então, Gerli, essa decisão do diretor de futebol tem que vir de alguém lá, que seja do porteiro, porque não tem ninguém para mandar, ninguém vai assumir isso. E não vão mudar o estatuto antes da necessidade. Então, e esse que para mim é o ponto, entendeu, Carlão? Se você não tem isso muito bem definido, é muito difícil você ir para a segunda etapa. Porque você vai para a segunda etapa sem ter a primeira concluída. Aí é onde gera todos esses desconcertos. Eu quero mandar o treinador embora. Eu não quero, eu não quero. Então você manda, é você que vai mandar, eu não vou tomar essa decisão, mas você vai assumir as responsabilidades de ter mandado. Pensa nós dois conversando isso, sabe? Então é o tipo de situação que não tem como, sabe? Então, assim, enquanto o Goiás não resolver esse seu dilema existencial, né, em relação ao seu poder de decisão lá dentro, eu sei, gente, que acontece, às vezes, o cara não ter ali o cargo, mas ter o poder. Mas eu nem estou preso ao cargo, porque em termos de cargo no Goiás não vale nada, gente. Esses cargos do Goiás são meramente formais, eles não têm nenhum peso de situação. Mas eu acho que você precisa ter uma definição prática, de fato. Quem é que toma a decisão disso? Quem é que toma a decisão daquilo? Quem toma a decisão daquilo outro? Sabe? É o fato, é a prática. Quem é que contrata treinador no Goiás? É o diretor de futebol. Ou é a gente que contrata e ele liga pro cara? Quem é que contrata, quem é que manda jogador embora no Goiás? É o diretor de futebol? É o presidente do Conselho Deliberativo? É o CEO? É o presidente do Conselho de Administração? Sabe? Porque assim, ó, parece que em janeiro é de um jeito, em março é de outro, em agosto é de outro, em setembro é de outro, e aí a coisa vai andando desse jeito. Então, enquanto o Goiás não conseguir definir essa sua situação básica, sabe? Porque eu acho muito difícil você interpretar o Machado de Assis antes de você dar conta ler. Sabe? Como é que você vai fazer uma leitura crítica do Machado de Assis, uma análise crítica, se você não consegue ler a obra dele? Então, primeiro o Goiás tem que definir o básico, que nesse caso seria ler, para depois você ir aprofundando por outras casas. Eu vou fazer investimento na Bolsa de Valores. Vai, querido, mas você sabe pelo menos fazer uma conta de percentual? Você sabe pelo menos... sabe? Você conhece pelo menos os indicadores básicos, sabe? Então, assim, essa é a questão. O Goiás tem que fazer o básico primeiro. Por isso que eu não estou preocupado na situação do Goiás em relação a quem o Goiás vai contratar, que jeito que ele vai pagar, qual vai ser a média salarial, quem vai ser o diretor de futebol. Não, o Goiás tem que decidir primeiro quem manda lá dentro. Depois que estiver bem resolvidinho, ok. Mas hoje eu não consigo ver nem o Goiás tentando resolver isso. Resolver esse primeiro problema, para depois entrar nos outros. É provável que o Goiás já vai outra vez partir para os problemas secundários sem resolver o primário. Aí você já vai para o secundário de novo. Sim, Ana. Mas é um problema simples, né? Igual você citou, simples.
Só que pode gerar uma consequência muito grave, na minha opinião. A temporada vai começar. Sim, Ana, Eu não vou, vai. eu não vou nem falar. Não conquistar o campeonato goiano. Isso para mim é até leve do que pode acontecer. Eu tô prevendo aí, se eles não conseguirem em mais uma semana organizar a casa de maneira razoável, o Goiás não ter time para apresentar na pré-temporada. Não, mas o Goiás já tem muitos jogadores com contrato, Ana. Eles vão Eles não apresentar. sabiam que o Mas Tite assim, tinha contrato, Gerli. pois é, mas alguém vai contar para eles que tem. Então, assim, ó, é o ideal? Não é o ideal. Eu só falo assim que tem um problema muito mais grave do que isso hoje. Que ele é um problema que já vem de outro tempo, sabe? Então, assim, é um problema que ele não implica no Campeonato Goiano, na Série B de 2026. Ele implica nos próximos anos, porque ele já vem implicando há muito tempo. Há muito tempo o Goiás vem dessa maneira. Assim, ó, o Goiás, qual foi a última vez que a mesma pessoa que começou o ano mandando no Goiás já terminou? Mandando de verdade mesmo. Qual foi o último ano que o Goiás tinha uma pessoa que mandava em janeiro e quando chegou em dezembro, ininterruptamente, era a mesma pessoa que estava mandando? Qual foi a última vez? Só na época dos presidentes executivos, né? E, ó, Foi o Rassi? Marcelo Almeida. É. 2018. Mas o último ano o Marcelo já não terminou mandando. Não, mas Ele foi inclusive né? Mas eram 3 anos, ele né? cai, Três, né? no último, Antes do fim do mandato. O Então é Paulo o Rogério penúltimo ano do tirou Marcelo ele Almeida, né? em novembro, sei lá. Então, estou falando assim, foi no penúltimo ano do Marcelo Almeida, que já era uma decisão colegiada, né? Já era uma decisão colegiada naquela época, mas foi no penúltimo ano do Marcelo Almeida. Penúltimo ano do Marcelo Almeida, 2020, 19, né? 2019. Então foi 2019. 2019. O menino que nasceu em 2019, Carlão, ele está indo para a escola. Ele está indo para a escola, a mãe dele já está falando. Eu tenho uma filha que nasceu, eu tenho uma filha. Você não falar palavrão. A menina já está, filho, não pode falar esse tipo de palavra. Já está mandando ele sair do celular. Não vai mexer com o celular desse tanto que você está mexendo. Sabe? É de esse tempo que nós estamos falando. Então, ele não é um problema que começou agora, essa falta de comando no Goiás. É um problema que tem 6 anos. 6 anos. É muito tempo, cara. O que o Hugo tem do Vila, o Goiás tem de bagunça administrativa. E nós já estamos calejados do Hugo no Vila. Entendeu? Então, Exatamente. é disso.